E aí, galera, vamos estar respondendo hoje as questões de direito constitucional. Vamos tentar responder hoje a questão 26 a 50. Então, partindo para a questão já, só lembrando que mudei o aplicativo que eu estou gravando os vídeos. Tomara que fique melhor, porque os outros estavam bem ruído, com bastante ruído. Os outros dois primeiro que eu postei. Tomara que esse pelo menos fique com menos, né? Então vamos lá. Aos suplentes de senadores e deputados federais são garantidas as mesmas prerrogativas dos titulares, ainda que aqueles não estejam em exercício. Então, ainda que o suplente dos deputados federais não esteja em exercício, ele vai ter as mesmas garantias que um deputado federal ou um senador? Não, né, galera? Um suplente não tem, por exemplo, a mesma prerrogativa que o deputado tem de prerrogativa de foro por função perante o STF. Se ele cometer um crime, ele vai ser julgado pela justiça comum. Já os deputados e senadores são julgados perante o STF. Então essa questão está errada. Vamos para a questão. Vou ler um primeiro aqui do 26. Tem um informativo do STF, o informativo 489. Ele fala: o suplente, em sua posição de substituto eventual de membro do Congresso Nacional, não goza, enquanto permanecer nessa condição, das prerrogativas constitucionais deferidas ao titular do mandato legislativo, tanto quanto não se lhe estende as incompatibilidades que previstas na Carta Política incidem unicamente sobre aqueles que estão no desempenho do ofício parlamentar. Então as prerrogativas ela só se estende àqueles que têm o ofício parlamentar, que está no desempenho do ofício. Então os suplentes não estão incluídos nisso. Então vamos lá para a questão 27 agora. A apuração de infrações penais cometida contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal. Então, galera, se acontece uma infração penal em uma empresa pública federal, a competência será da Polícia Federal ou da Polícia Civil para apurar? Polícia Federal, né, galera? Isso aqui está taxativamente escrito na lei. Tá correta? Correta, quer ver? Correta. Vou ler aqui o texto de lei que confirma isso. Está lá no artigo 144, parágrafo 1º. Está assim: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de entidades autárquicas e empresas públicas. Então, empresas públicas está na competência da Polícia Federal. Já as empresas de sociedade de economia mista é competência da Polícia Civil. Então essa questão está correta. Eu vou continuar lendo aqui, tem uma parte interessante também. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo o que dispuser em lei. Então, se acontece um crime, vamos supor, mesmo que seja um crime de competência da Polícia Civil, mas esse crime tenha repercussão interestadual ou internacional, a competência será deslocada e exige uma repressão uniforme, a competência será deslocada para a Polícia Federal. Senão seria complicado. O tráfico de drogas mesmo, geralmente é internacional ou interestadual. Então, para não ficar ocorre isso, para não ficar aquele monte de delegacia investigando o mesmo crime e complicando mais a investigação, porque não vai ter aquela conexão de informação, vai ser mais complicado para ser investigado. Então a competência se desloca para a Polícia Federal. É isso aí, então vamos para a próxima. 28. Uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Na onde que está escrito que... Galera, tive que dar uma pausa aqui, mas retornando aqui nessa questão aqui,
Vou ler de novo ela para tentar explicar ela agora. Uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, galera, na onde que está escrito que a competência é do Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida? É na Constituição. E aqui está falando, uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri essa competência. Então, uma lei complementar pode modificar a Constituição? Não pode. Então essa questão está correta. Porque é somente por uma emenda da Constituição que você consegue modificar a Constituição, não por uma lei complementar. Então ela está correta porque ela diz que não dá, não pode. O rol taxativamente falando que na Constituição que é competência do Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida. Então a lei complementar não pode modificar isso. Então vamos para o próximo. 29. Os Ministérios Públicos dos Estados formarão... os Ministérios Públicos dos Estados, preste atenção, Estados, formarão lista tríplice entre integrantes da carreira para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo Federal. É só reparar aqui, Federal, aqui está falando Federal, e aqui está falando Estados, Ministério Público do Estado. E se é o Ministério Público do Estado, a competência será de quem? Do chefe do Poder Executivo Estadual, que no caso é o governador de estado. Então, por isso torna essa questão errada. Está certinho se tivesse só escrito aqui Poder Executivo Estadual, mas está como está federal. Então a questão seria assim: os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice entre integrantes da carreira para o seu Procurador-Geral, que no caso é o Procurador-Geral de Justiça. Se fosse federal, seria Procurador-Geral da República, que será nomeado pelo presidente, pelo chefe do Poder Executivo Estadual, que seria o correto, né? Ou falando federal aqui, ou falando os Ministérios Públicos, o Ministério Público da União, estarei aqui, né? Vai estar correto. Ou o Ministério Público Federal, né? Aqui seria os Ministérios Públicos Federal formarão lista tríplice e o Poder Executivo Federal, o chefe do Poder Executivo Federal, que nomearia no caso, né? Então só trocou aqui a palavra estados, e que seria federal, ou aqui seria estados, e aqui estados também, continuaria desse mesmo jeito. Então está correta. Ou está errada, né? Vamos para 30. Se cometer crime eleitoral, o presidente da República será suspenso de suas funções até o julgamento final do processo. Então já vamos responder essa questão, até o ponto aqui. Vamos ver se já está tudo correto isso aqui. Se cometer crime eleitoral, o presidente da República será suspenso de suas funções até o julgamento final do respectivo processo. Ele vai ter que aguardar, galera, o processo. Ele vai ser afastado até o processo terminar. Você imagina se o processo demorar 5, 10 anos, ele fica afastado todo esse tempo. Vai passar o mandato dele e ele vai estar lá esperando o processo acabar. Então a gente já vê aqui que já está errado, porque o prazo aqui seria de 180 dias. Se fosse iniciado o processo contra o presidente, ele seria afastado por esse prazo e aguardaria. E se não tivesse terminado dentro de 180 dias, que seria 6 meses, ele voltaria a exercer a função normalmente. Nesse caso, a denúncia do fato ao Tribunal Superior Eleitoral e o seu acolhimento por esse tribunal serão requisitos legais para a instauração do processo. Outro erro aqui, porque nesse caso a competência seria do Supremo Tribunal Federal, não do Tribunal Superior Eleitoral. Então tem dois erros. Então vamos para a próxima questão. Questão 31. A previsão constitucional da prática de tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, até aqui está tudo bem. Expressa um dever de proteção identificado pelo Constituinte, tudo bem também. E traduz-se em mandato de criminalização dirigido ao legislador. Então esse está errado aqui, galera, ou está certo? Está correto também.
Então essa questão está correta. O que seria o mandado de criminalização? É quando, galera, a Constituição ela traz uma obrigação ao legislador para ser cumprida. Então, a Constituição, quando ela proíbe a prática de tortura, ela obriga o legislador a criar leis que possam criminalizar, impedir a prática de tortura. Isso que é o mandado de criminalização, não uma faculdade do legislador querer ou não criminalizar a prática de tortura, mas sim uma obrigação. Então essa questão está correta. Questão 32. Eu acho que agora a gente vai até 50, vai ser mais rápido que a anterior. Estou indo um pouco rápido aqui, mas estou querendo dormir, já é tarde, já 10h40 da noite. Mas vai ficar bom, vamos continuar. Gravar clandestinamente conversa entre agentes policiais e presos com o objetivo de obter confissão de crime constitui prova ilícita e viola o direito ao silêncio previsto constitucionalmente. Galera, essa questão aqui está como certa. Por que está como certa? Porque já tem um julgado dando como certo isso, tipo um habeas corpus, que diz que viola sim o direito ao silêncio do preso. Porque quando você grava o policial e o preso sem que ele saiba, ele automaticamente está fazendo uma prova contra si mesmo, o preso, sem que ele saiba. Então isso vai ser uma prova ilícita, porque o preso não está sabendo que ele está automaticamente fazendo uma prova contra si mesmo. Então essa prova será desentranhada do processo e não poderá ser julgada ou não poderá ser usada no processo. Então viola sim o direito ao silêncio, essa questão está certa. Questão 33. É condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade no serviço público o exercício efetivo no cargo por período de 3 anos. É quantos anos que precisa para ser efetivo no cargo? 2 ou 3? 3 anos, galera. Então essa questão é 2 anos, se eu não me engano. É os juízes que são 2 anos. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir da diplomação deles, virou na hora. A hora acabou de ser nomeado como ministro, já começa a ser vitalício, na verdade, né? Os ministros do STF são vitalícios. A partir do momento que eles assinou o ato de diplomação, não sei se é assim que fala, mas a partir do momento que eles acabou de assinar, eles não podem ser mandados mais embora, vamos dizer assim, né, entre aspas. Então aqui está falando que é 3 anos, 3 anos está correto, porém aqui diz que é condição necessária e suficiente. Aqui que torna errada a questão necessária e suficiente, porque não é somente 3 anos, ele estar em exercício 3 anos do cargo para ele adquirir a estabilidade. Ele também tem que passar por avaliação de desempenho. Aí se ele passar pela avaliação de desempenho e não for aprovado, ele não adquire estabilidade. Então por isso que torna a questão errada. Vamos para a questão 34. Considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado em perícia e tenha inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Nessa situação, a lei está em consonância com a Constituição Federal, a qual admite expressamente a criação de outros órgãos públicos encarregados da segurança pública, além daqueles previstos no texto constitucional. E aí, galera, tá certo ou tá errado? Vamos só ler aqui de novo, que comecinho nós já mata a questão. Considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado em perícia e o tenha inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Uma lei ordinária, galera, como que você vai fazer uma lei ordinária que vai modificar a Constituição? A lei ordinária, o fórum é baixíssimo de votação. Não tem como você modificar a Constituição com uma lei ordinária. E o rol já é taxativo na Constituição, que são os órgãos responsáveis pela segurança pública: a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Militar e Polícia Civil. Esses são os órgãos responsáveis pela segurança pública. São taxativos. Então essa questão está errada. Não sei se está baixo esse áudio, cara. Acho que está meio baixo. Mas vai ter que ficar assim mesmo. Deixa eu encostar mais esse microfone aqui, porque... Aí, então tá certo. Agora vamos para 35. Essa questão está errada, tá, galera?
Não pode. 35. O presidente da República, durante a vigência de seu mandato, poderá ser responsabilizado por infrações penais comuns. Poderá? Sim, está correto. Por crime de responsabilidade? Sim, está correto também. Só lembrar da presidente Dilma, que foi impeachmentada por crime de responsabilidade. E até mesmo por atos estranhos no exercício de suas funções. Essa parte, esse finalzinho, já está errado. Até mesmo por atos estranhos no exercício de suas funções. O presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Não onde que está escrito isso. Está lá. Deixa eu procurar aqui. Está lá no artigo 86 da Constituição. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então essa questão está errada. Próxima questão, 36. Para fins de observância do princípio da legalidade penal, o presidente da República está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. Então, galera, essa questão aí, como é que é? Isso é fácil, hein? Imagina o presidente lá, edita uma medida provisória que vai criminalizar, vamos supor, sair na rua depois das 6 horas da tarde. Pronto, isso é crime. Vai pra cadeia. Não pode. Ou estudar para concurso é crime. Não pode estudar também para concurso. É brincadeira, tá, galera? Mas não pode. É somente o Congresso Nacional que cria com a sanção do presidente. E mesmo o presidente sancionando, o Congresso pode ir lá e derrubar o veto. Não, onde que está escrito isso? Está lá no artigo 62, parágrafo 1º. Está escrito lá: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria direito penal, processual penal e processo civil. Então o presidente não pode editar medidas provisórias sobre essas matérias. Então vamos lá. Artigo 37, questão 37. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder é assegurado a todos desde que paga a respectiva taxa. Até aqui está correto. O direito de petição é assegurado a todos e, portanto, aqui é independentemente do pagamento de taxa. Aqui está falando que tem que pagar taxa, mas não tem que pagar taxa nenhuma. São assegurados a todos, independente do pagamento de taxa. Então essa questão está errada. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, de dispor, entre outras matérias, sobre telecomunicações, radiodifusão, sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Isso aqui é texto de lei, puro texto de lei. Está correto também. Deixa eu só falar para vocês o artigo que está. Artigo 48, inciso 1º e 12. Está falando sobre isso. Então está correto. Questão 39. Questão 39. Caso cometa infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão enquanto não sobrevier a sentença condenatória. Então, galera, essa aqui também está correta. É por texto de lei. Acredito que isso é para evitar brigas políticas, para tentar derrubar o governo. É uma forma de mais segurança para o governo. Então essa questão está correta, né? O presidente não pode ele não pode ser preso enquanto não sobreviver a sentença condenatória. O embasamento dessa questão está no artigo 86, parágrafo 3º. Está escrito assim: enquanto não sobreviver a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, correto. 40. Integrante da Polícia Civil que praticar infração penal será julgado pelo Tribunal de Justiça. Epa, Tribunal de Justiça. Por quê? Do Estado. Continuando lendo. E aqui esteja vinculado como servidor. Porque possui foro por prerrogativa de função. Ele possui foro por prerrogativa? Imagina esse monte de policial civil que tem tudo sendo julgado no Tribunal de Justiça. Tá errado. Com justiça comum, ele não tem foro por prerrogativa de função. Próxima questão, 41.
A eleição periódica dos detentores de poder político e a responsabilidade política do chefe do poder executivo são características do princípio republicano. Então, galera, na república, as eleições periódicas é uma das características? Sim. E a responsabilidade política, a responsabilidade dos governantes. Aqui um exemplo, prestar contas, também é? Sim. É uma das características. As eleições são 4 características que tem o princípio republicano. Entre elas é o que confirma a questão, que é a eleições periódicas, que é a temporariedade, da responsabilidade, que confirma a responsabilidade política. Um exemplo aqui que eu falei é a prestação de contas. E da temporariedade é a eleição periódica, que tem que ter eleição periódica. Da eletividade, eles são eleitos, os políticos são eleitos, e das pluralidades de funções. Pluralidade de função, ou seja, o poder não concentra só em uma pessoa, mas em várias pessoas. A eletividade, né, que é através de eleições, que é escolhido pelo povo. De responsabilidade, o presidente ele pode ser até condenado por crime de responsabilidade, podendo sofrer um processo de impeachment, o que aconteceu há pouco tempo atrás aqui no Brasil. E é isso aí. A república, galera, ela é diferente da monarquia, isso toda a gente sabemos. Uma das diferenças é que na república tem uma temporariedade do mandato, uma alternância. Já na monarquia existe a hierarquia, passa de pai para filho e assim por diante. Eles são vitalícios e na república eles são eleitos. Então é diferente. Então vamos para a próxima. 42. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, só vem somente, desconfia. Somente, todos, nenhum, desconfia dessas palavras. Então está escrito: somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição e defesa dos direitos e contra a ilegalidade e abuso de poder. A gente já leu o artigo dessa lei aqui. Se vocês lembrar, vocês vão acertar, apesar que é fácil essa questão. Por que está errada? Porque essa questão fala que é somente os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, e está errado. São assegurados a todos, independentemente de pagamento de taxa, que a gente falou naquela hora. Então são brasileiros natos, brasileiros naturalizados, estrangeiro, qualquer pessoa pode, tem o direito de petição. Então não é somente a nós brasileiros natos. Um brasileiro que vem aqui e sofre algum abuso de poder, ele pode entrar com uma petição tranquilo e calmo. Então vamos lá, próximo. 43. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Esta questão também está correta, está no artigo 201, parágrafo 1º e 4º. Se for do 1º ao 4º, está bastante explicado sobre esse assunto. Então vamos lá para 44. Na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o STF, apesar de ele ser aplicável o princípio da congruência ou da distrição ao pedido, admite-se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que não tenha sido objeto do pedido, na hipótese configuradora da denominada inconstitucionalidade por arrastamento. Então, galera, a pergunta é: admite-se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que não tenha sido objeto do pedido? Então vamos supor lá, um governador de estado entra com uma ação de inconstitucionalidade de uma lei e o STF vai lá por arrastamento e declara outras que têm uma ligação com essa lei, declara as outras também inconstitucional. Então isso pode sim, é chamada inconstitucionalidade por arrastamento. Então o Congresso Nacional pode fazer isso e é admitido no ordenamento jurídico brasileiro. Então isso acontece quando essa lei, a lei que está sendo pedida, tem relação com as outras leis. O STF declara inconstitucional as leis que têm relação com a que está no pedido. Tem alguma conexão ou interdependência. Aí o STF pode e declarar inconstitucional também. Então está correta essa questão.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Só esclarecendo aqui que ulterior significa após. Então essa questão está correta. Um exemplo que a gente podemos dar é um policial militar que usa um carro de um particular para perseguir um bandido, vai lá e bate o carro. Então o Estado tem que indenizar essa pessoa do que sofreu o dano, que o bem dela sofreu o dano. Então está correto também. Então vamos para a próxima. Questão 46. O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atribuição do Presidente da República e depende da aprovação do Senado Federal. Correta essa questão, galera. Por que está correta? Porque o mecanismo denominado freios e contrapeso é quando um poder ele exerce controle sobre o outro. A gente no Brasil temos a separação dos poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Porém, um poder exerce um controle sobre o outro para evitar arbitrariedades. Um exemplo é quando o judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei votada pelo Congresso e para que essa lei não cometa abusos, porque está sendo inconstitucional. Então, essa é um caso, e assim como esse caso aqui, quando tem a escolha pelo Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, e tem a aprovação pelo Senado Federal. Está correta essa questão. Então, próximo, 47. Olha, vai dar 26, vai dar meia hora de resolução de questão. As outras deu 1 hora e pouco. E galera, acho que eu fui muito rápido com essa resolução. Mas é que tá de noite também. Na próxima vai ser mais tranquilo e vou explicar mais detalhado. Mas vamos lá, 47. Estrangeiro que se encontra em situação irregular no Brasil poderá ser deportado para outro país que não o de sua nacionalidade ou procedência. Então, galera, um estadunidense que vem aqui para o Brasil, um norte-americano, ele vem aqui e é deportado lá para a Coreia do Norte. Pode? Dependendo do caso, pode, galera. A galera pode pensar que não, mas pode. Não nesse caso que eu falei especificamente, porque a Coreia do Norte estaria trazendo risco para a pessoa. Mas se fosse para outro país, mesmo que não fosse os Estados Unidos, poderia sim. No caso, quando a pessoa pode vir sofrer perigo, aí não é deportado. Mas pode um país deportar uma pessoa que não seja o país de origem dela. Então essa questão está correta. 48. A iniciativa popular de lei pode ser exercida tanto no que tange as leis complementares como as leis ordinárias? Pode ou não pode, galera? Pode. Só não pode emenda constitucional. A população lá, se atingida 1% do eleitorado e mais uma porcentagem lá de cada estado lá, eu vou ler para vocês aqui o que pode, como é. Tem que ser pelo menos 1% do eleitorado nacional distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitorados de cada um deles, que é de cada estado. Então pode, galera. A lei pode ter iniciativa popular de leis complementares e leis ordinárias, só não pode emenda à Constituição. Então essa questão está correta. Questão 49. O processo impetrado contra o deputado federal será julgado no STF enquanto durar seu mandato, ainda que o crime tenha sido cometido antes da eleição. Sim, galera, essa questão também está correta. A competência será deslocada da Justiça Comum para o STF, porque quando ele não era deputado estava na Justiça Comum e depois passou a ser deputado, então a competência passará a ser do STF. Então está correta. Questão 50, a última de hoje, hein? Ao governador de estado é permitido questionar por via principal e concentrada a validade de determinada lei, ainda que não tenha vetado na ocasião própria o projeto dessa lei.
Então, galera, o governador de estado, ele pode questionar uma lei que ele mesmo sancionou. Ele pode lá é, entrar com pedido de inconstitucionalidade de uma lei que ele mesmo sancionou. Pode também, galera. O governador pode, mesmo que ele tenha sancionado por motivos políticos essa lei em um determinado tempo, depois ele pode entrar lá com um pedido de inconstitucionalidade. Então é isso aí, galera. Respondido mais 25 questões. Amanhã pretendo estar gravando mais umas 25 ou talvez mais. Mas por enquanto vamos ficando por aí. Então até mais, galera, e bons estudos aí e rumo ao concurso público almejado, que no meu caso nas áreas policiais. Mas cada um pode estar estudando para uma área aí. Beleza? Até mais. Falou. Meia hora de aula, hein, galera? Metade da outra. Foi rápido pra caramba. Mas tá bom, devo aprender alguma coisinha. Falou, até mais.